Bom, hoje nós vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus para um conforto, né? Porque a palavra de Deus é o nosso maior conforto. E aqui eu quero começar com Mateus 11, versículo 28, que vai dizer bem assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Muitas vezes a gente quer levar nossas cargas sozinho, né? E Jesus, ele está nos oferecendo para nós depositar, né, nossa carga sobre ele, que ele vai nos ajudar a carregar, né? Porque nós somos incapazes de carregar nossos fardos sem Cristo. Mas quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança nas promessas de Cristo, ele está disposto a nos ajudar. Então nós vamos lidar aqui com algumas questões que diariamente a gente se depara com elas, né? Eu creio que todos nós. E vamos ver na palavra de Deus como que a gente pode mudar esse quadro pela palavra de Deus. Então, mãe, a senhora abre aí 1 Pedro 5, versículo 7. E nós vamos lidar aqui com o primeiro requisito, que é algo bem comum, as preocupações. 1 Pedro 5, 7, se você também quiser conferir aí, pode ler. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Temos a tendência de querer preocupar com coisas que não é nós que vamos resolver. E esse eu acho que é um dos maiores fardos que nós podemos ter. É querer nos preocupar com coisas que ou é outra pessoa que tem que resolver, ou é Deus que vai resolver. Muitas vezes a gente sofre com antecedência por coisas que a gente nem sabe se vão acontecer. Mas nós estamos sofrendo por aquilo. E a gente às vezes tem percebido que tem pessoas tão ansiosas, tão preocupadas com coisas que não deveriam e estão sofrendo uma ansiedade tão grande por algo que não é ele que vai resolver. E muitas vezes nem vai acontecer. Então a própria palavra de Deus nos ensina, né? Que nós devemos depositar nossa confiança, nossa esperança em Deus, porque Ele é que é o grande poderoso que pode resolver todos as nossos cuidados, nossas preocupações, nossas ansiedades. Nós devemos depositar aos pés de Cristo e confiar mais nas promessas, né, do nosso Pai. É isso. E pegando aí esse gancho, confie no Senhor de todo o coração, é o que vai dizer. É o outro problema que assalta, né, as pessoas, a dúvida. Porque a gente entrega para Deus, aí no outro dia a gente está tudo preocupado de novo, pega das mãos de Deus aquilo que já entregou. E Provérbios 3:5 vai dizer: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Bom, particularmente na minha opinião, eu vejo isso aqui, esse versículo bíblico, como eu confio no Senhor, eu entrego para o Senhor. Eu troco meu jugo, meu fardo com com o de Cristo, né, que é um jugo leve. Mas aí eu vou lá e no meu próprio inteligência eu quero dar uma ajudinha para Deus, né? E a gente vê na Bíblia que não funciona isso. Existem consequências para quando a gente quer fazer da nossa própria vontade, né? Do nosso próprio jeito. Então é confiar inteiramente. É claro que nisso tudo aí, igual a mamãe falou, a gente fica preocupado, tem a tendência de ficar ansioso com coisas aí que nem sabemos se vai acontecer, né? Então a gente precisa mesmo compreender que confiar no Senhor e entregar para o Senhor não é dar a nossa ajudinha, não é a gente fazer do nosso jeito, a gente faz a nossa parte. Mas o impossível é só com Cristo, é só com Deus. Mas o possível é pra gente, né, mãe? Então tem coisas que a gente pode resolver com sabedoria, muita oração. Agora, um outro requisito que eu acredito que está assaltando aí muitas pessoas, e às vezes até desanimam, né, da fé, da vida, não tem esperança, é a solidão. Então, Deuteronômio 31:8. Mamãe vai ler Deuteronômio 31:8. O que a palavra de Deus quer dizer em requisito a isso? A solidão. Você se sente solitário? Sente solidão? Então, a palavra de Deus tem algo para nos ensinar, para nos confortar. Deuteronômio 31, versículo 8. Deuteronômio 31, versículo 8. 31, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes.
Então, o que a senhora diz a respeito disso aí? O Senhor vai adiante de ti, uma pessoa que está em solidão. Aqui a gente pode entender, né, que Deus, ele nunca nos desampara. E muitas vezes as pessoas estão em meio a uma multidão e ainda assim estão só. Por quê? Porque ele não entregou a vida dele nas mãos de Deus. E ele não está se sentindo amparada, protegida, cuidada. Porque ele ainda não tomou a decisão de entregar, né? A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. E como a Jaqueline disse, muitas vezes o ser humano tem a tendência de querer as coisas para ontem. E muitas vezes nós oramos a Deus por algo, mas a gente acha que está demorando, porque a nossa ansiedade é de querer tudo e receber tudo na hora que a gente quer. Mas muitas vezes com Deus não acontece isso. Muitas vezes Deus tem respostas que não nos agradam. Tem resposta, espera um pouco, né? Ou não vai conceder, porque aquilo não vai ser bom para a gente. E a gente muitas vezes não consegue entender a resposta de Deus. Mas devemos confiar, né? Se for da vontade dele, com certeza ele vai conceder. É isso. E no meio disso tudo, a gente acaba sendo assaltado por um outro requisito. Qual que é, mãe, o requisito? Tentação. A tentação. E a tentação envolve várias coisas. Pode ser a tentação de nos sentir preocupado, que é o primeiro requisito que a gente está falando aqui, né? A tentação de duvidar. Será que Deus me ouve mesmo? Estou pedindo há tanto tempo? Será? A tentação de pensar que Ele não nos vê ou não está com o teu Santo Espírito, né? Presente conosco em meio à solidão, que é o que a mamãe leu a respeito, que Ele vai adiante de ti, diante de nós, e fala, né? Não tenha medo. Então, 1 Coríntios 10, 13 vai dizer outro versículo muito importante. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, às vezes, tem pessoas que mentalmente e fisicamente sentem muita dor, né? Dor física e dor espiritual, porque as dores emocionais são na mente, mas afeta o corpo. A maioria das vezes isso é uma realidade. E aí a gente é tentado a achar que está pesado demais. Mas Deus disse que não veio sobre nós tentação que não é humana, é humana. Não vem além do que a gente possa suportar, não é isso, mãe? É porque Deus, ele dá o escape, né? Ele permite a tentação, mas ele também nos concede força e poder do céu para nós vencer, né? A tentação. É isso. Então, quando você se sente tentado a duvidar do poder de Deus, ou que Ele não está vendo o seu caso, o nosso caso, lute em oração para que isso não aconteça, porque Ele dá o escape no tempo dele. Então, vamos falar também de doença. Que doença? Que doença? Todas as doenças. Doença emocional, espiritual. E temos um versículo muito importante também para isso, que é Isaías 53, 5, que diz assim, ó, mas ele foi ferido pelo quê, mãe? Pelas nossas transgressões. Olha só. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então pode-se dizer que a gente não é doente? Ele não sarou tudo, não curou tudo? Só que tem um detalhe aí, né? A gente está vivendo num mundo que cada vez mais está doente mesmo. Só que muitas das vezes a gente procura essas doenças com as próprias mãos. A gente sofre antecipadamente, com coisa que a gente não sabe se vai acontecer, como já foi dito. A gente não aceita a desforra, a afronta, não está sabendo lidar com isso e quer pagar na mesma moeda, muitas das vezes, né? E isso aí vai causando uma bola de neve na nossa mente. E Jesus, o nosso Salvador, ele foi ferido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. A iniquidade que era para cair em você e em nós, caiu nele. Mas ele prosseguiu. Então, o que isso quer dizer? Tá doendo? Tá emocionalmente doendo? Tá fisicamente doendo? Não desista, seja perseverante. Se tiver como você fazer alguma coisa para que essa doença emocional ou física acabe, ótimo. Mas se for um impossível além das suas forças, você vai lutar em oração. Mas você vai confiar que tudo é no tempo de Deus, né? Porque tem gente que quer para ontem, não é assim que funciona. Então, a gente precisa compreender que algumas doenças, principalmente emocionais, está muito ligado a ver com traumas que nós podemos
com o poder de Cristo, nos esforçar para que elas acabem, se extirpe de uma vez. E a gente não viva do tal do passado, né? Muitas vezes a gente se coloca muito como vítima. Vítima de quê? Vítima das circunstâncias, muitas vezes. Por coisas que a gente gostaria de mudar, gostaria que fosse diferente, mas é algo que é para nós impossível, né? E muitas vezes a gente acha que a gente não merece, que a gente não fez por onde, por que comigo, porque eu sou bom, porque eu sou temente a Deus, de porquês que muitas vezes os porquês não acabam nunca, né? Porque tem muitas perguntas nossas que não são respondidas. Tem muitas coisas que não são para nós saber aqui nessa vida. Então a gente precisa de aprender a confiar em Deus, ainda que as nossas perguntas não são respondidas. Então a gente precisa de fato lutar, né? Lutar com Cristo, que não tem como não lutar sem Cristo, é impossível a gente vencer, a gente sabe disso. Então é possível nós sermos, principalmente na questão emocional, a gente ser saudável, porque lutas todos nós temos, né, mãe? Todos temos, todo dia. Existem ansiedades que não acabam, né? Mas a gente tem que observar se essas ansiedades consomem a nossa paz com Cristo. Porque a partir do momento que ela consumir, que ela tiver por cima de toda as nossas energias físicas e mentais, então ela já se excedeu, não é saudável. Porque aí a gente vai fazer uma bola de neve com tudo, e aí entra o que a mamãe falou. A gente vai constantemente se sentir vítima de tudo e de todos. Sensíveis demais. Se qualquer pessoa falar uma frase mal encaixada, a gente explode, né? Ou às vezes a gente não explode, que é pior, a gente guarda e fica remoendo ali, né? Isso aí traz doença, né? Para a cabeça, para o corpo. E são doenças, a maioria das vezes, são doenças psicológicas que nós mesmos criamos. A gente cria uma situação e alimenta aquela situação e sofre por aquela situação e acaba virando uma doença psicológica, uma doença que não existe, que a gente não tem. Mas você ficou tão habitolado que aquilo passa a ser uma doença que atrapalha, tira sua paz de espírito, tira sua tranquilidade, tira sua fé em Deus, Alegria. tira sua alegria de viver, tira tudo que é bom. E a gente pode evitar. O ser muito sensível é pecado, é um grande pecado. Porque a gente precisa levar em consideração que tem pessoas que falam sem saber o que está falando. Tem pessoas que são assim mais duras, não são muito sensíveis, que acham que aquilo que ele está falando não vai machucar. Eu mesma, muitas vezes, sou uma pessoa bem, às vezes, curta e grossa. Às vezes eu não tenho muito jeito, assim, de levar as coisas com muito detalhe, com muito medo de machucar as pessoas. E não sei, a minha natureza não dá muito para esse lado aí. E às vezes a gente ofende as pessoas sem querer. Não é vontade nossa própria de ofender, de humilhar, de apontar o dedo. E às vezes a gente acaba, né, mesmo sem querer, sem ser propositalmente, a gente faz isso. E se a gente estiver lidando com uma pessoa muito sensível, que já está tão machucada pela vida, que qualquer coisinha é motivo de trazer para ela infelicidade, desânimo e confusão mental, é muito perigoso. Então a gente precisa de pedir sempre a Deus sabedoria no falar, sabedoria no ouvir, e entender que Jesus, ele veio aqui e sofreu tanto por nós. Foi humilhado, foi espancado, foi escarrado, foi tanta coisa que ele sofreu sem merecer, porque ele era o Filho unigênito de Deus, sem pecado, sem culpa nenhuma. E a gente não olha, né, muitas vezes, por esse lado aí. E ele padeceu tudo, sofreu tudo, humildemente, sem recriminar ninguém por uma palavra. E nós devemos também, né, aprender com Cristo, né, que foi humilde e manso. E não permitir que palavra nenhuma, por mais dura que ela seja,
venha nos atingir, nos desanimar, nos tirar do céu. Amém por isso. E um outro requisito que está assaltando muita gente, muitas pessoas, é a depressão. Ela é terrível, meus amigos e amigas. A depressão ela é terrível, mas eu queria só pautar uma coisa, porque tem até livros, né, que falam sobre o mal do século. Alguns já vêm intitulado o mal do século, a depressão. O mal do século é a ansiedade. Ninguém é um depressivo sem antes ter passado pelo processo de ser um ansioso. Ninguém chega ao fundo do poço sem antes ter tido uma trajetória ruim, traumas após traumas, se vitimizando constantemente. E às vezes até mesmo, é fato, não vou excluir isso, às vezes a pessoa até é vítima. Só que a gente não precisa se sentir vítimas, né? É como a mamãe falou, Cristo foi tantas coisas, ele passou por tantas coisas ruins, mas ele não desistiu de abrir os braços naquela cruz. Os pregos furou suas mãos e os seus pés. A coroa de espinho fez com que sangue rolasse no seu rosto. Ele não desistiu e ele poderia, era tanta coisa atrás acontecendo com ele. Eram os discípulos, um querendo ser maior que o outro, era um que traiu de um lado, o outro que o galo cantou do outro por trair também. E a gente sabe, pelo desenrolar da palavra de Deus, que ele foi até o madeiro, até a cruz. Cadê os seus discípulos? João estava lá. Só João, seu discípulo, e a sua mãe, Maria Madalena. Mas e o restante? Então Cristo, ele teve toda a autoridade de dizer, eu sou vítima. Mas ele não se permitiu sentir uma. Ele se permitiu sentir um vencedor. Por meio do seu Pai, na glória do seu Pai, ele se permitiu morrer, entregando a sua vida, para que hoje a gente possa compreender que é possível. A gente, em meio a tantos problemas, a tantas coisas ruins que já talvez aconteceu com você, talvez até graves, mas é possível a gente dizer, eu não aceito ser vítima. Não aceito. É possível, mãe? É possível, com Cristo. Com Cristo. Porque Então, lutar sozinho é lutar em vão. exatamente. E a depressão, ela é uma doença silenciosa que ela tem um começo. E esse começo pode ser várias coisas. Uma das coisas que eu, graças a Deus, nunca tive depressão, louvo a Deus, motivos eu tive de sobra, mas eu louvo a Deus por eu nunca ter tido uma depressão. Porque a depressão, ela pode ser uma rejeição de algo que você gostaria que tivesse acontecido diferente. Ou algo que você queria e não teve. Ou várias situações, né, juntas. A gente pode e deve não aceitar. Quando você começa a ter uma tristeza por algo que você não conseguiu, ou por algo que você deseja, aquilo está te trazendo tristeza, está te trazendo desânimo, você deve entregar na mão de Deus e fazer a sua parte. Nós como cristãos, precisamos entender que nós temos sempre uma parte no negócio a cumprir. Deus, ele está sempre disposto a nos ajudar, mas existe algo que nós precisamos fazer. Quando Jesus foi visitar Maria e Marta, e ele foi no túmulo ressuscitar Lázaro, ele não fez tudo sozinho. Tinha uma parte que quem estava ali poderia fazer, e ele não fez. Ele pediu que eles removessem a pedra. Por quê? Era algo que eles podiam fazer. Então Cristo pediu que eles fizessem, ele não fez. Então muitas vezes nós nos acomodamos, cruzamos os nossos braços, permitimos que a depressão nos destrua, porque nós não queremos fazer a nossa parte. E nós precisamos entender que a nossa parte, se nós não fizermos, ela vai ficar sem fazer, porque Deus não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Isso é muito importante e serve para todos nós. Então a gente sabe que existe uma parte a desempenhar, né? E esse requisito aí da depressão, nós precisamos entender, você precisa entender. A depressão, ela não é um requisito primeiro. Primeiro, você é um ansioso. Primeiro, você está preocupado. Primeiro, você se sente rejeitado. Como a mamãe falou, pode ser vários requisitos, né? Mas primeiro, está acontecendo alguma coisa. Aí você chega lá no limiar, na palavra, depressão. Mas se você for percebendo essas coisas,
existe um bálsamo, tem como lutar. Um outro requisito que uma outra coisa que eu estava aqui pensando, que leva à depressão, né, é o ambiente. Eu sei que nem todos, né, tem dentro do seu lar alguém que o apoia, alguém que, vamos dizer assim, até uma palavra um pouco forte, que te suporta, que nos suporta, né, em amor. Mas nós precisamos compreender que nós falamos aqui, né, aqui em Deuteronômio 31:8, só ressaltando esse requisito, diz que Deus é quem vai à frente, e a gente não precisa ter medo, certo? Mas uma mente embotada de tantas vitimações, do ser vítima de tudo e de todos, tem medos. Às vezes não raciocina direito, mas nós precisamos remover a pedra. Como a mamãe explicou aqui, lá naquela cena de Lázaro, tinha uma parte a desempenhar. E Cristo não ia ressuscitar Lázaro, eu creio eu, se os outros não tivessem feito a parte deles, que é tirar a pedra. Porque aquilo era o possível para eles. Aí o impossível Deus faria. Então nós precisamos retirar a pedra. O ambiente não é proporcional. Vocês talvez têm, vocês filhos, têm pais que são peso para sua mente, muito negativos, né, nada tá bom, mas você não precisa se render a isso. Você pode ir a Cristo constantemente, e como Jacó, você não saia dali antes de receber a bênção, que é a força de Cristo para lutar. Então, tem pessoas que colocam a culpa no ambiente. Ah, meu pai, ah, minha mãe, ah, fulano. Não faça isso, não faça dessa forma, porque a pedra você pode remover. Então, Salmos, vamos ler Salmos 34:18, para a gente complementar aqui e fechar essa primeira parte. Salmos 34:18, vou deixar a mamãe ler, porque é maravilhoso esse versículo. Se você tem aí uma Bíblia, confira tudo isso que a gente falou, né? Citando os versículos na sua Bíblia, é muito importante, e medite, porque com certeza eu creio que nosso Pai Celestial e o nosso Senhor e Salvador Jesus tem alguma coisa para te ensinar também. 34:18. Salmos 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Olha só, o que é contrito de espírito? O que é, mãe? Uma pessoa que está angustiada, perturbada psicologicamente, no nosso palavreado de hoje, desnorteada, né? Perdida no espaço. Então, a gente precisa de entregar, né? Entregar nosso caminho, nossas preocupações, nossas ansiedades, nossas dúvidas, entregar tudo na mão de Deus, porque Ele é que vai nos ajudar. Exatamente. E tem uma citação que eu lembrei aqui, que eu gosto muito, que fala assim, talvez você já deve ter escutado, fala assim, ó, muitos querem ser um diamante, muitos querem ser muita coisa, né? Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser mais manso, ou eu quero ser manso, eu quero ser humilde de coração, eu quero ser igual a Cristo, eu quero andar, eu quero agir, eu não quero mais ser grosseiro nas minhas palavras, eu quero ter mais vontade de servir a Jesus e ao Pai Celestial perfeitamente na íntegra, mas poucos querem ser lapidados, né, mãe? Muitos de nós queremos ser um diamante. A lapidação dói, né? Mas poucos de nós querem ser lapidados. E o que significa isso? Eu vou explicar só um pouquinho do que eu venho estudando um pouco. Muitos de nós não querem receber afronta. Um irmão ou uma irmã em Cristo, ou até de sangue, seja quem for do nosso ciclo, do nosso convívio, nos afrontou, falou uma palavra que não devia, ou nos difamou, ouvi dizer que fulano falou de mim. Não é verdade, ou até é verdade, mas eu quero desforrar. Eu quero sair contando pro meu vizinho, eu quero fazer um monte de coisa, eu quero falar mal, eu quero também difamar essa pessoa, eu quero contar história, às vezes eu até aumento, né, para dar ali um charme na história, que não é bom, não tem nada a ver, porque é mentira, né? Vai ser uma mentira. Ou seja, eu não quero ser lapidado, eu quero ser um diamante, mas eu não quero aceitar repreensão. E se eu aceitar repreensão, eu quero ficar de mal da pessoa que me repreendeu, porque às vezes é uma repreensão que eu precisava, mas meu coração tá tão orgulhoso que eu não quero aceitar. Então eu prefiro me afastar dessa pessoa para não ouvir de novo, né? E assim várias coisas. Você pode estar aí passando 1000 coisas na sua cabeça, pode ser muitas coisas no dia a dia. Então lembre-se, nós só vamos alcançar a eternidade verdadeiramente quando nós renunciarmos tudo. E isso inclui todo eu, né? Todo eu de mente, de tudo, de ações, temperamentos, os piores possíveis que a gente possa ter. Então a luta é grande, né, mãe? Mas mas com Cristo a gente vence, né? Com Cristo a gente vence todas as coisas. E aí, para poder fechar aqui, nós vamos fechar essa primeira parte. E se Deus assim nos permitir, né, mãe? A gente vai estudar mais para a gente crescer, todos nós, no entendimento da palavra e na prática dela. Aí eu vou deixar a mamãe ler. Viu aí que nós apresentamos a palavra de Deus, né, mãe? Versículos bíblicos, comentamos um pouco. Você que assistiu, está assistindo, você confira na sua Bíblia, é muito importante. E agora nós vamos ler aqui um texto do Espírito de Profecia, onde Deus levantou uma serva dele,
para poder também nos ajudar a instruir, nos levando cada vez mais para as Santas Escrituras, e ela nos deixou com a sua pena inspirada pelo poder do Pai Celestial, um texto maravilhoso. Então eu vou deixar a mamãe ler aqui. Aí mãe Sora lê aí tudinho, para a gente crescer mais no entendimento. Só isso aqui. Nunca estamos sós. Quer o escolhamos ou não, temos um companheiro. Lembrai-vos de que onde quer que estejas, façais o que fizerdes, Deus aí está. Nada do que se diz, faz ou pensa escapa à sua atenção. Para cada palavra ou ação, tendes uma testemunha, Deus, que é santo e odeia o pecado. Pensai sempre nisso, antes de falardes ou agirdes. Estudai cuidadosamente o caráter divino humano. Então a gente viu aí preciosas palavras, né? Nós não estamos sozinhos nunca. Nós temos em cada ação nossa, quer ela seja boa ou má, nós temos uma testemunha fiel. Deus. O Espírito de Deus, ele está constantemente nos observando. O Espírito de seu Filho também está agindo. Só que eles querem verdadeiramente habitar dentro de nós para que a gente consiga não falar por nós mesmos, não agir por conta própria, viver como Cristo viveu quando esteve nessa terra, né? Então lembre-se, eu vou ressaltar aqui de novo, nunca estamos sós, nunca. Seja a sua situação a pior nesse momento, ou seja a sua situação bem abençoada nesse momento, nunca você estará só. Existem os anjos do Senhor que constantemente também querem e estão nos auxiliando. Então lembre você, e que a gente também, né, aqui possa lembrar e praticar constantemente. Cada palavra ou ação, temos uma testemunha fiel, Deus. Então, que vocês fiquem com Ele, com o nosso Pai Celestial, que Ele fortaleça cada vez mais, a nós também. Até a próxima, se Ele assim nos permitir. Lembre-se, você não está sozinho lutando nessa luta árdua. Cristo está com vocês. Amém.